Olá pessoal, hoje irei dar continuidade à aula 1, falando um pouco sobre os primeiros seres vivos, como eles evoluíram e formaram os primeiros eucariontes. Também irei falar um pouco sobre a origem dos vírus. Algo muito importante que é motivo de muitas dúvidas são os tempos geológicos, que também irei comentar. E dentro desse tema, tem as grandes extinções que ocorreram no nosso planeta e também as modificações que ocorreram no ambiente físico, no nosso solo. Por fim, abordarei a biosfera e como os seres vivos são divididos hoje em dia. Fiquem ligados que está começando mais um EBio. Primeiros seres vivos. Na aula 1, eu falei sobre a sopa primordial, que os organismos eram muito simples, vocês se lembram? Então, hoje ainda existem esses organismos muito simples e provavelmente muito parecidos com os organismos que se formaram a partir dos coacervados, existentes no mar primitivo. Eles são tão simples que são compostos basicamente de uma parede celular que recobre uma membrana celular. Essa membrana envolve um material chamado citoplasma, que abriga algumas substâncias essenciais e o RNA, que é o material genético desse tipo de célula. E esse RNA ele é encontrado misturado nesse citoplasma. Esse tipo de célula simples é chamado de procarionte. Os únicos seres que conhecemos que possuem esse tipo de organização atualmente são as bactérias. Um exemplo é a bactéria do gênero Shigella. E também as cianobactérias. Temos aqui, nessa figura, um exemplo de várias, de um único gênero, microcistes. Surgimento dos eucariontes. Bem, uma célula procarionte é bem diferente da célula eucarionte, mostrada aqui. A célula eucarionte possui diversas organelas. Dentre todas essas organelas se destacam a mitocôndria, representada aqui por três mitocôndrias, três estruturas nessa célula animal, e também o cloroplasto. Esse último ele não é representado na figura, pois apenas os vegetais, alguns micro-organismos e, recentemente descoberto, determinados animais que adquirem essa organela ao se alimentarem de plantas e algas possuem. Além disso, a característica principal de uma célula eucarionte é a presença da carioteca, ou membrana nuclear, que ela envolve o material genético e separa esse material do citoplasma da célula. Tudo isso é muito bonito, mas como foram formadas as células eucariontes? Tem uma hipótese que diz que esse tipo de célula se formou a partir de uma célula ancestral procarionte, que sofreu dobras na membrana celular. Essas dobras formaram quase todas as organelas presentes em uma célula eucarionte, exceto a mitocôndria e o cloroplasto. Esses dois tiveram uma origem um pouco diferente e bem bacana. De acordo com a teoria chamada teoria endossimbiótica, os primeiros eucariontes se alimentavam englobando células bacterianas. Em algum momento, algumas dessas bactérias que já tinham a capacidade de realizar algum tipo de respiração, que eram as antecessoras das mitocôndrias, foram mantidas no citoplasma dessa célula eucarionte, atuando como um simbionte, ou seja, atuando em conjunto com a célula eucarionte. Essa bactéria posteriormente originou a mitocôndria. Uma evidência, uma pista, uma prova que dá força para essa hipótese é que a mitocôndria tem o seu próprio material genético. O cloroplasto, presente nos seres que realizam fotossíntese, possui material genético também, e acredita-se que foram formados no mesmo modo que as mitocôndrias. Está com dificuldade de compreender o surgimento das mitocôndrias e dos cloroplastos? Não ficou claro para você? Não se preocupe, veremos um vídeo agora que mostra com mais detalhes como pode ter acontecido esse processo. A célula eucarionte indo atrás de uma célula procarionte, ele vai lá e engloba a célula procarionte. Conseguiu entender melhor agora? A partir das células eucariontes surgiram os primeiros seres pluricelulares. Segundo achados recentes de fósseis encontrados na China, vocês estão vendo um deles agora aqui, isso provavelmente ocorreu há 1,5 bilhão de anos. É muito tempo. A origem dos vírus.
Todo vírus depende de uma célula para se replicar e continuar com a sua existência. Fica difícil imaginar que eles tenham surgido antes da origem da célula. Aqui na figura temos um vírus e suas partes. Basicamente é constituído de material genético, genoma, que pode ser RNA ou DNA, envolvido por uma cápsula chamada de capsídeo. Bom, uma das hipóteses diz que o seu material genético veio de partes do material genético de células bacterianas e que essas partes continuaram com alguma rotina independente no interior dessas células. Por alguma modificação através de mutação, esse material genético, já encapsulado, ou seja, isolado, saiu do interior da célula passando a parasitar outras células. Uma outra hipótese, que se chama hipótese do DNA autorreplicante, diz que os vírus surgiram de sequências autorreplicantes, ou seja, que se dividiam e passaram a assumir uma função parasita para poderem continuar a existir. E ainda existe uma terceira hipótese, chamada de evolução retrógrada. Segundo essa ideia, micro-organismos parasitas de células acabaram perdendo a parte do seu material genético, responsável por produzir proteínas. Dessa forma, esse parasita passou a precisar de uma célula para poder se replicar. Tempo geológico. A vida está em constante mudança ao longo do tempo. Por essa razão, os seres vivos que encontramos hoje em dia são bem diferentes daqueles que viveram há muito tempo atrás. Uma prova disso, que isso é verdade, são os fósseis e a análise de materiais como o solo e o gelo, que mostram que a nossa atmosfera nem sempre foi a mesma. Nós vimos isso na primeira aula. Ela sofreu várias mudanças, e é com base nesses indícios, nessas provas, que os pesquisadores dividem o tempo da Terra em eras, e as eras em períodos e esses períodos em épocas. Eu vou mostrar agora para vocês um quadro que exemplifica isso. Temos o período pré-cambriano, que corresponde a cerca de 87% de todo o tempo da Terra. Nesse período, a crosta terrestre se formou e a vida surgiu. Os seres vivos evoluíram e surgiram os primeiros seres pluricelulares. Após isso, temos a Era Paleozoica, que é dividida nos períodos Cambriano, que aparecem os primeiros invertebrados, o Ordoviciano, que nós temos o aparecimento dos peixes, dos primeiros peixes, o Siluriano, que aparecem as plantas e os invertebrados terrestres, o Devoniano, no qual os peixes se diversificam e aparecem várias espécies de peixes, de anfíbios também, e os primeiros vertebrados terrestres, além das árvores. Aí entra o Carbonífero, onde temos os insetos gigantes, os primeiros répteis, e encerrando essa era, temos o Permiano, onde surgem os grandes répteis, diversificam os insetos e os anfíbios, e é nesse período também que temos muitas coníferas, que são árvores parecidas com pinheiros. Depois disso entra a Era Mesozoica, que é a era em que os répteis dominam o planeta. É dividida em 3 períodos. O Triássico, que aparecem os primeiros dinossauros, répteis voadores e mamíferos. Depois entra o Jurássico, onde aparecem as primeiras aves. E, por fim, o Cretáceo, que aparecem as plantas com flores, os dinossauros são extintos no fim do Cretáceo, e os mamíferos se diversificam e evoluem. Aí entra a Era Cenozoica, que é a era que nós estamos, e é que os mamíferos dominam. É dividida em 2 grandes períodos. O Terciário, que compreende o período Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno e Plioceno, vários cenos. Basicamente, nesses períodos, os mamíferos evoluem e surgem os roedores, carnívoros e os primatas. Aparecem também as primeiras plantas com sementes. E depois entra o período Quaternário, que compreende o Pleistoceno, onde ocorrem 4 eras glaciais. Os grandes mamíferos são extintos, como exemplo de grandes mamíferos, a preguiça gigante, o mamute, tigre dente de sabre e muitos outros. E aí chega o Holoceno, que é o período que estamos. Nele o homem evolui e surgem várias civilizações. Extinções em massa. Em todas essas eras que nós vimos, tivemos 5 grandes eventos de extinções em massa. A primeira ocorreu no final do Ordoviciano, início do Siluriano, há 440 milhões de anos atrás, acabando com cerca de entre 60% a 70% das espécies. As prováveis causas foram atividade vulcânica intensa, glaciação e queda do nível do mar. Durou cerca de 10 milhões de anos. Muito tempo, né? Nem conseguimos imaginar.
Para vocês terem uma ideia, a espécie humana existe há apenas cerca de 200 mil anos. A segunda ocorreu no Devoniano Superior, há 360 milhões de anos atrás, e 70% das espécies foram varridas do planeta. Ocorreram mudanças climáticas intensas e queda do oxigênio nos oceanos. Pode ter sido causado pelo impacto de um grande asteroide. Durou 3 milhões de anos. A terceira ocorreu entre o Permiano e o Triássico, há cerca de 252 milhões de anos. Foi a maior extinção conhecida, acabando com cerca de 96% da vida. A causa provável foi o impacto de um asteroide. Com isso, ocorreu um efeito estufa acelerado com liberação de metano no fundo do mar. Consequentemente, houve uma queda de oxigênio nos oceanos. A quarta ocorreu entre o Jurássico e o Triássico, há 200 milhões de anos atrás, no qual 75% das espécies foram extintas. A causa, alta atividade vulcânica e, com isso, aquecimento e, posteriormente, resfriamento global. Então, aqui a Terra se esquentou bastante e depois se esfriou. A quinta é bem conhecida, ocorreu no Cretáceo, há 65 milhões de anos atrás. Eu tenho um vídeo aqui que vai mostrar o que aconteceu. Acabou com 75% das espécies. A causa, como vocês estão vendo aí, foi o impacto de um asteroide, gerando uma alta atividade vulcânica. Durou cerca de 1 milhão de anos. Muitas pessoas falam de um sexto evento de extinção. Está acontecendo nesse momento e a causa, infelizmente, somos nós. Ao acabar com as espécies, geramos um desequilíbrio no ecossistema, alterando a distribuição das espécies e favorecendo o aparecimento de doenças. Será que o homem, ao extinguir essas espécies, poderá acabar também se extinguindo? Isso é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça e pensar. Modificações geológicas. Essas extinções causaram uma mudança drástica nos seres vivos, permitindo que aqueles que sobrevivessem tivessem a possibilidade de continuar existindo. Afinal de contas, eles eram os mais aptos naquele determinado momento. Mas essas modificações não se restringem somente aos seres vivos e ao clima. A superfície do nosso planeta também sofreu intensas modificações. Desde que foi formada, há 4,5 bilhões de anos, a superfície da Terra está em constante movimento, formando continentes, montanhas, lagos, oceanos. Essa movimentação ocorre lentamente quando as placas litosféricas que a gente vê no mapa deslizam sobre o magma no interior do planeta. Quando esses movimentos são rápidos, ocorrem os terremotos, maremotos, surgem os tsunamis e as erupções vulcânicas. E já que se movimentam, vamos ver agora como se comportaram desde o Triássico. No início tinha apenas um continente, a Pangeia, que começou a se separar no final do Triássico, formando dois continentes, a Laurásia e a Gondwana. No final do Jurássico, a Laurásia já aparece dividida em dois continentes, a América do Norte e Eurásia. A Gondwana, mais ao sul, se divide em América do Sul, África, Índia e Antártida. Atualmente, a Índia se encontra unida com a Ásia, e dessa união surgiram as cordilheiras do Himalaia. A teoria das placas tectônicas é suportada pela forma do contorno dos continentes. Em certos pontos, eles se encaixam como se fosse peça de um quebra-cabeça, principalmente a África e a América do Sul, que além da similaridade do contorno desses continentes, possuem os mesmos fósseis e os seres vivos dessas regiões são bem parecidos. Biosfera. Os seres vivos ficam espalhados por todo o nosso planeta, ocupando os mais diversos ambientes, terrestre, o aquático e o aéreo. Então a gente dá um nome, da união desses ambientes de biosfera. E olha só que interessante, pessoal, a concentração dos seres vivos nessa biosfera varia de acordo com as condições do ambiente. Tipo, os locais onde as condições são mais favoráveis, com a floresta amazônica, por exemplo, que possui um clima tropical, encontramos uma diversidade bem maior de seres vivos do que em lugares que não são tão favoráveis, como por exemplo a tundra, que ocorre lá no norte do Canadá, que é um lugar bem frio. E os limites dessa biosfera situam-se entre 11 mil metros de profundidade nos oceanos até 7 mil metros de altitude na atmosfera.
Os reinos dos seres vivos. Bem antigamente, os estudiosos do mundo natural dividiam os seres vivos em dois grandes grupos: os animais e as plantas. Com os avanços da tecnologia que temos hoje em dia, surgiu um sistema de classificação que adota a existência de 5 reinos, mas prestem atenção nesses 5 reinos porque eu vou fazer uma observação sobre eles mais tarde. Então, o primeiro reino é o Animalia, constituído pelos animais, que são seres eucariontes, multicelulares, heterótrofos em sua maioria. O reino Plantae, que são seres eucariontes, multicelulares e fotossintetizantes, compreende todas as plantas. O reino Fungi, que são seres eucariontes, heterótrofos, geralmente multicelulares, compreendem todos os fungos. Reino Protista, que são seres eucariontes, unicelulares, coloniais ou pluricelulares, compostos por algas e protozoários. O reino Monera, que são seres unicelulares, procariontes, coloniais ou não, autótrofos ou heterótrofos, compostos pelas bactérias e cianobactérias. Agora vem aí a observação que eu ia fazer. Essa organização ela é muito questionada e admite-se hoje em dia a inclusão de mais um reino, o reino Arque, composto por seres procariontes, como as bactérias, só que um pouco diferentes, chamadas arqueobactérias. Essas arqueobactérias elas vivem em locais extremos, como por exemplo as fontes hidrotermais encontradas nos fundos dos oceanos. A gente tem pelo mundo várias fontes hidrotermais, várias localidades onde tem fontes hidrotermais. Estão aí no mapa. Os vírus eles não são incluídos em nenhum reino, são incluídos num grupo à parte, porque eles não apresentam características, todas as características que um ser vivo possui. Isso vai ser discutido mais à frente. Então, gente, vimos como eram os primeiros seres vivos, que eram indivíduos procariontes, como as bactérias e cianobactérias. O surgimento dos eucariontes, que se especializaram ao formarem pregas na membrana celular e ao incorporar as bactérias simbiontes, que depois se tornaram organelas. Falamos também sobre a origem dos vírus e como eles passaram a ser dependentes de uma célula. Aprendemos sobre os tempos geológicos, sobre as grandes extinções e também sobre as modificações geológicas que ocorreram desde o Triássico, alterando a conformação dos continentes. E, por fim, vimos também a biosfera, o que era a biosfera, e como os seres vivos presentes nela são divididos. Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal eBio. Eu disponibilizei lá no comentário do vídeo um link com o resumão e também com as questões que geralmente caem em prova. E eu vou corrigir essas questões no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.